Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, vamos para mais uma videoaula de física. Eu vou falar especificamente agora da lei de Hooke. Claro, antes da gente começar, eu vou pedir a vocês que não se inscreveram, tá? Primeiro, dê um like nesse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve. Toca no sininho que toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês vão receber aí a notificação, ok? E vamos ao nosso vídeo. Como eu disse a vocês, nós vamos conversar um pouco aqui sobre a lei de Hooke. Não, esse Hooke não. Bom, parece, né? Ele tem a força, está relacionado aí ao estudo das forças elásticas. Dá uma olhadinha aí quem foi Hooke. Lei de Hooke, Robert Hooke, cientista inglês, 1635-1703, nascido em Freshwater, né? Pesquisador em elasticidade dos fluidos e estudioso da gravitação universal. Hooke foi eleito e nomeado curador de experiências da Royal Society em 1662. Foi também professor de geometria em Gresham, né, College, na Inglaterra. Então é isso aí. Hooke, Robert Hooke, cientista inglês, ele começou a estudar aí as forças elásticas relacionadas ao quê? A molas, tá bom? A gente vai pegar uma mola, a gente vai entender como ele pegou uma mola e começou a estudar, entender como é que essa mola ela se estica, como é que a gente consegue pressionar essa mola. Mas antes a gente precisa entender o que que a gente pode saber de mola, o que é uma mola, ok? Dá uma olhadinha. Mola. Uma mola apresenta uma deformação elástica se retirada a força que a deforma, ela retornar ao seu comprimento e forma originais. Tem uma figura aí de que uma pessoa puxou a mola, aplicou uma força, está lá embaixo, é F de força, vermelhinho, né? Ela esticou, quando soltou a mola, voltou a se deslocar, né? Uma distância X, aí na representação da imagem, tá vendo? Então vem aqui comigo. Então é isso, tá? Para que um objeto seja considerado uma mola, quando a gente aplica uma força de deformação dela, o que é deformação? Você vai esticar essa mola, você vai comprimir essa mola, quando você cessar essa força, ela vai voltar ao seu estado original, né? Voltar à sua posição original. Isso também funciona com os elásticos, né? Exemplo, um badoque, né? A baleadeira, o estilingue. Então, aquela borracha que é colocada nela, que você estica, e quando você solta ela, ela volta ao tamanho original, ela também é considerado aí uma mola, ela tem umas propriedades elásticas na sua deformação mecânica. Estudando as deformações elásticas, Robert Hooke ele percebeu o quê? Que quando a gente aplica uma força, seja comprimindo uma mola ou você esticando essa mola, ela tem, além da deformação, né, se você duplicar essa força, a deformação que ela vai sofrer vai ser também duplicada. Se você triplicar essa força, a deformação também vai ser triplicada. Dá uma olhadinha aqui que eu fiz, ó. Uma mola sem nenhuma aplicação de força pendurada, vamos supor aqui, num teto, certo? De repente eu venho aqui e aplico uma força. Eu vou pegar ela aqui na extremidade dela e vou esticar. Puxei. Pá! Quando eu puxei, o que aconteceu? Ela aumentou o seu tamanho em X. Vamos agora se eu aplique uma outra força, né? Ou melhor, o dobro dessa força. Então, situação original, eu passo mais força ainda, o dobro da força que eu apliquei aqui, 2 vezes essa força. O que é que vai acontecer com a mola? Ela vai se esticar 2 vezes se fosse apenas com um valor. Tá vendo? Então, Robert Hooke, ele verificou que as molas se comportavam dessa forma mecanicamente quando a gente estica ou também quando a gente comprime, tá, gente? Quando a gente aperta a mola, aplica a força, ela vai se comprimir uma distância X. E aí, dá uma olhadinha na figura que eu passei para vocês, ó. Estudando as deformações elásticas, Robert Hooke verificou que duplicando a força, a deformação duplica, triplicando a força, a deformação triplica e assim sucessivamente. Volta para cá. Então é isso, gente. Foi o que Robert Hooke percebeu, né, aqui com relação a deformações de molas e também de elásticos. Então fica apenas focado nessas molas, não sei se está envolvido nisso, mas os elásticos também funcionam, tá bom?
Analisando esses dados, o que foi que Robert Hooke criou? Foi que Robert Hooke enunciou. Criou não, enunciou. Ele enunciou uma lei. Dá uma olhadinha aí. Analisando esses dados, Hooke verificou que existe uma proporcionalidade entre a força exercida na mola e a correspondente deformação e anunciou a seguinte lei. A intensidade da força deformadora é proporcional à deformação. Dá uma olhadinha aqui embaixo, tem a expressão matemática da lei de Hooke, que é o quê? F igual a K vezes X, em que F é a força deformadora, X é a deformação sofrida pela mola, K, constante de proporcionalidade, característica da mola, chamada também de constante elástica dessa mola. Vem para cá. Então, gente, está aqui no quadro. Eu coloquei aqui a representação matemática, a expressão matemática da lei de Hooke, que é bem simples. Olha aqui. A força aplicada à mola, a força de deformação da mola. Então, F, força de deformação da mola, certo? E é igual a K, que é a constante elástica da mola, tá? Constante elástica é o que a gente vai achar em alguns exercícios, constante elástica da mola, certo? E X é a deformação sofrida aí pela mola, seja ela de compressão ou esticando essa mola, também está relacionada, lembre-se, aos elásticos, tá bom? Vejam só, essa constante elástica aqui que eu coloquei, ela depende da mola, está relacionada à mola. Por exemplo, eu vou aplicar força numa mola de um caminhão e vou aplicar força na mola de um carro. Então você vê que existe uma diferença. Então a mola do caminhão tem que ser bem mais resistente para poder suportar o peso dele, né, e todo o funcionamento mecânico das rodas, do que a do carro, também com relação ao movimento, do que de uma moto, a mola de uma motocicleta, a mola de uma bicicleta, né? Ela tem aí as suas propriedades específicas, são a relação. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que essa constante elástica ela vai depender da mola aí envolvida no problema. Ele vai dizer lá para mim qual é a constante, ou, dependendo do exercício, ele vai perguntar aí qual é essa constante elástica. Vamos aí a um exemplo, né? Dá uma olhadinha no exemplo que eu coloquei aí, para eu resolver, para que vocês entendam o que eu estou falando. Exemplo de aplicação. A constante elástica de uma mola é 30 newtons por centímetro. Determine a deformação sofrida pela mola ao ser solicitada por uma força de intensidade 120 newtons. Vem para cá. Nesse exemplo de aplicação, ele passou aqui as informações do problema foi o seguinte, tá aqui, ó. A força aplicada à mola, né, a força solicitada para a mola, imprensada ou esticada nessa mola, é de 120 newtons e que a constante da mola é de 30 newtons por cada centímetro que ela se deformar. Então ele pergunta se eu aplicar 120 newtons de força nessa mola, né, para eu apertar ela ou para esticar essa mola, ela quer saber exatamente quanto eu vou conseguir, né, apertar ou esticar com relação a essas informações. Foi o que eu disse, que é que a lei de Hooke diz, que toda força elástica aplicada a uma mola vai ser a constante vezes a deformação, vai ser Kx. Bom, a força aplicada à mola, 120, certo? A constante elástica, 30. E aí ele quer saber quem é o X dessa questão, quem é a deformação dessa mola. Bom, o 30 que está multiplicando, a gente passa a dividir na solução mais rápida, a gente acha o valor de X, vai ser os 120 divididos por 30. Quem não sabe, eu vou fazer aqui de lado, aqui ó, 120 por 30 vai dar 4 vezes nada, 4 vezes 3, 12, 120 para 120 nada, e a gente descobre que a deformação vai ser 4. Bom, vamos prestar muita atenção em quem é esse 4, gente. 4 é a deformação. Pelos valores, 120 newtons é força, 30 newtons é força. Deformação é centímetro. Tá vendo aqui? Então a gente acha aí, como a resposta do problema, 4 centímetros. Eu vou conseguir deformar essa mola apenas 4 centímetros aplicando uma força de 120 newtons. Ok?
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, compartilhe com os colegas de vocês, que quanto mais compartilhar, maior vai ser o alcance desse nosso canal. E, é claro, até a próxima vídeo aula.